a primeira semana do seu novo mês que você vai entrar. Amém? Vamos para o vídeo da palavra então? Hoje é a última palavra da série, então vamos para o último vídeo da série então. Turma, atenção à chamada. Ana Gabriela. Faltou no vídeo. Alguém tem notícias dela? Não. Beatriz Dias. Carlos Martinelli. Tô aqui. Caio Feitosa. Diego. Denise Martins. Marcelo Filho. Gente, vamos sair daqui? Vamos. Vou acabar com o murmurinho de vocês, das fofocaiadas aí. Fui eu, Diego, que mandei essa mensagem pro celular de todo mundo aí. Talvez eu nem seja a pessoa mais adequada pra estar aqui falando. Eu errei muito. Eu vi coisas passando diante dos meus olhos e eu preferi me negar, eu preferi me calar. Eu poderia ter evitado muita coisa que eu não consegui. E nesse tempo, eu senti um calor dentro do meu peito que eu nunca tinha sentido antes. Foi Jesus falando comigo. Jesus falou comigo. E por um tempo eu preferi me negar. Eu preferi tapar meus ouvidos. E eu descobri que nem eu sei quem eu sou, tá ligado? Nem eu sei quem eu sou. Isso é muito forte, tá ligado? Eu decidi me calar. Mas hoje eu tô aqui porque eu sei que tem muitos de vocês aqui que passam pelo mesmo que eu tô passando. Vocês fingem ter uma vida que não é a vida de vocês. Eu sei que tem gente aqui que não consegue dormir sem colocar uma droga na boca. Eu sei que tem muita gente aqui que não consegue suportar a pressão em casa. Eu sei que tem muita gente aqui que guarda segredo muito profundo e passa pelas piores dificuldades da vida. Mas eu tô aqui pra te falar que Jesus tá disponível pra aceitar vocês. Jesus está disponível para aceitar vocês. Jesus, esse calor que eu sinto no meu peito, e se você está sentindo aí no seu peito agora, eu peço que você levante a mão. E faça uma oração comigo. Pede para Jesus tira toda essa amargura, meu Pai, do coração de cada um. Tira essa amargura, tira esse sentimento ruim, meu Pai. Tira todo esse sentimento de tristeza. Renova, meu Pai, renova a vida de cada um desses aqui que estão me escutando. Levanta a mão e pede. Jesus escolheu vocês. Jesus escolheu vocês. Ele está disponível para mudar a vida de vocês, na individualidade de cada um. Levanta a mão e faz essa oração. Pede para Jesus. Tira todo esse mal, esse peso que você carrega no coração de vocês. Tira essa vida de vocês.
Amém. Querido, abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, vamos orar antes da gente entrar na palavra, para que Deus possa falar conosco, amém? Senhor, nós já te entregamos nosso louvor, já te entregamos nosso dízimo, nossas ofertas, e agora, Deus, nós te pedimos, Senhor, fala conosco, fala com nosso coração, Senhor, tira toda dureza, tira toda resistência e ministra, Deus, naquilo que cada um precisa ouvir, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Nessa última palavra da série, o tema de hoje é Eu Estou Aqui. Olha aí de novo para a pessoa mais bonita do seu lado e fala, eu estou aqui. Vocês que ficaram calados, pode olhar aqui para mim. Fala para outra pessoa, eu estou aqui. Mas quem está aqui de verdade? Só isso? Quem está aqui de verdade? Ah, então eu espero que você esteja aqui com a sua cabeça aqui também, amém? Queridos, nós vamos finalizar essa série falando sobre um assunto muito importante. Falar eu estou aqui significa demonstrar presença. Você demonstrou para quem está do seu lado que você está aí, que a sua presença está aí. Significa, querido, quando você demonstra a sua presença, você demonstra o seu posicionamento. E é isso que eu quero falar com você hoje, sobre posicionamento. Sobre saber se posicionar. Mas sabe, eu estava pensando sobre posicionamento, e é impossível uma pessoa que não tem identidade se posicionar. Porque uma pessoa que não tem, quem não tem identidade é o quê? É um nada, não existe. Não tem identidade, não sabe o que é. E como que algo que não existe se posiciona? Se você não tiver identidade, querido, você nunca vai conseguir se posicionar em nada. Então, querido, é muito importante você desenvolver a sua identidade, você saber quem você é. Uma pessoa sem identidade, querido, leva uma vida muito vazia, muito confusa, porque ainda não entendeu quem é, não entendeu o propósito ainda que tem, e aí vive para agradar os outros. E aí vive para agradar os outros. E aí é uma pessoa com outra é outra pessoa, aqui na igreja é uma pessoa, lá na casa é outra, na escola é outra, não tem identidade, ninguém sabe quem é aquela pessoa. A pessoa é sem forma, não tem forma, não tem perfil. Mas, querido, você precisa desenvolver a sua identidade para que você possa se posicionar. Não tem como você se posicionar se você não souber quem você é. Então você precisa ter isso forte no seu interior. E, queridos, Jesus, Ele não mudou quem Ele era para ser aceito. E você, querido, não precisa mudar para ser aceito. Você tem que ser quem Deus criou você para ser. Você não tem que ser quem seu amigo quer que você seja. Você não tem que ser quem as pessoas querem que você seja. Você tem que ser quem Deus quer que você seja. No momento em que você entender quem Deus quer que você seja, você descobriu a sua identidade. Você descobriu a sua identidade. No momento que você descobrir isso, quem que Deus quer que você seja, você entendeu a sua identidade. E aí, você vai poder se posicionar. Porque você vai saber quem você é. Você não vai viver para agradar os outros. Você não vai viver para ser aceito. Porque o que vai valer para você é ser aceito por Deus. Sabe por quê? Porque quem te deu a sua identidade, querido, foi Deus. E o diabo e as pessoas, o tempo todo, trabalham para roubar isso de você. Porque se o diabo rouba a sua identidade de você, o que você vai ser? Nada. Nada. Quem não tem identidade, querido, não tem nada. É vazio. Não tem conteúdo. Não é ninguém. Você precisa ter identidade. Abra o seu coração, querido, para que Deus possa moldar a identidade dele em você. Se desprenda daquilo que quer roubar a sua verdadeira identidade. Se desprenda daquilo que quer roubar a sua verdadeira identidade, querido. Porque só assim você vai estar aberto, disponível para Deus, para que você possa ter a sua própria identidade. Amém?
E eu quero falar com você sobre 3 atitudes que você precisa tomar. E essas 3 atitudes vai mudar muita coisa na sua vida. Essas 3 atitudes vai mudar muita coisa na sua vida. Se você quiser anotar, a primeira atitude é: tome uma posição. Tome uma posição. Você tem que se posicionar. Você quer ver uma coisa? Num jogo de futebol, num campo, o que os jogadores têm? Posição. Por quê? Porque se ficar tudo solto, vai todo mundo junto, fica bagunçado. E às vezes, querido, a sua vida está uma bagunça porque você ainda não se posicionou. Às vezes a sua vida está uma desordem porque você ainda não tomou nenhuma decisão. Você não se posicionou aonde você tinha que posicionar. Aprenda isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 16, versículo 24. Mateus 16, versículo 24. Se puder projetar para nós. Amém? Olha só. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe, querido, não tem como você seguir Jesus se você não tomar uma posição. A posição que Jesus disse para os discípulos dele está aqui. Você é um discípulo de Cristo. Não tem como você ser um cristão se você não se posicionar. Qual é a atitude, qual é a posição de um discípulo de Cristo? Negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Jesus não deixou o negócio solto. Não ficou bagunçado. Tem uma posição. E você precisa se posicionar como um cristão, querido. Você precisa se posicionar como um discípulo de Cristo, porque senão você nunca vai ser um cristão de verdade. Você nunca vai ser um cristão de verdade se você não tomar uma posição. Se você não se posicionar. Sabe por quê? Porque não tem como, querido, você servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Uma posição você tem que tomar. E qual é a posição que você toma? Você não precisa falar. A sua vida já demonstra a posição que você tomou. Mas não importa a posição que você tomou até aqui. Hoje você tem a oportunidade de mudar de posição. Hoje você tem a oportunidade de mudar de posição. Então você precisa se posicionar. Para que você possa seguir Jesus, querido, exige uma posição sua. E qual é a posição que você está tomando? A sua posição que você está tomando, ela te afasta de Deus, ela te traz para perto. Você precisa se posicionar. Se posicionar, querido, é ter princípios, ideias e estar convicto disso. Sabe qual que é um problema de uma pessoa que não se posiciona, que não tem identidade? É que ela vai pela cabeça de qualquer um. Ela vai pela cabeça de qualquer pessoa. Por quê? Porque ela não tem princípios. Ela não é convicta naquilo que ela acredita. Ela não tem posição. Então qualquer coisa que qualquer pessoa falar para ela, ela vai. Ela segue. É vazio. Não tem firmeza. E Deus, querido, quer que você viva uma vida de posição. Que você se posicione. Você já parou para pensar que você vai viver por aqui só por um período de tempo? E você vai viver esse período de tempo como? Solto? Querido, que você possa viver por um propósito. Se posicionando aonde Deus quer que você se posicione. É isso que Deus espera de você. Como você tem se posicionado? As pessoas sabem que você é um cristão? Lá na sua escola. Já parou para pensar se um dia... Quem aqui estuda, levanta a mão? Escola, faculdade, qualquer coisa. Já parou para pensar se um dia o seu líder aparece de surpresa na sua escola? Ixi, vocês não reagiram muito bem a isso não. Já parou para pensar se o seu líder aparece lá de surpresa, na hora do intervalo, na hora do recreio? E você naquela agarração com os meninos e com as meninas, já parou para pensar?
eu já vou chegar com um extintor de incêndio. Shhh. Já parou para pensar, você lá estudando, e o seu líder aparece de surpresa lá na escola, e você conversando, rindo, jogando truco no meio da aula. Meu Deus, Deus está falando, eu estou falando, gente. A culpa não é minha, não. Mas sabe, querido, eu usei aqui a figura do seu líder, mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus e o Espírito Santo estão com você em todo momento. Não tem como você fingir. Não tem como você fingir. Você pode fingir das pessoas, você pode fingir do seu líder aqui na igreja. Você, nossa, que pessoa comportadinha. Senta aqui na cadeira, fica quietinho. É tão quietinho que até dorme na cadeira. Aí chega lá na escola, chega em casa, manifesta, transforma. É outra pessoa. Sabe, querido? Sabe de uma coisa, o Espírito Santo está com você em todo momento. E Ele vê a sua identidade. Ele vê quem é você, querido. Não tem como você fugir de Deus. Não tem como você fugir do Espírito Santo. Das pessoas você pode fugir? Pode, você finge, você esconde, você mascara, você faz qualquer coisa. Mas de Deus não tem como. E como você tem se posicionado? Tem vergonha de tomar posição, querido? Você tem vergonha de se posicionar na sua escola, no seu trabalho, no seu curso, aonde você vai? Você tem vergonha ou você tem coragem de tomar a sua posição? Você precisa se posicionar aonde você está. Porque ser crente aqui dentro, querido, nossa, até o jabuti que eu tenho lá em casa, ele é crente aqui dentro. Ser crente aqui dentro, qualquer um pode ser. Mas, querido, ir lá fora, ir lá no seu trabalho, ir lá na sua escola. Porque aqui dentro, você está perto do seu líder, você está perto dos seus discípulos, dos seus amigos. E quando você está longe? E quando você está longe? Qual é a sua identidade? Ter identidade, querido, é ser o mesmo aqui e aonde você for. É você ter a mesma postura, é você ter a mesma pessoa. E você, querido, precisa se posicionar. Lá fora, como você se posiciona aqui dentro. Você precisa se posicionar. As pessoas precisam ver Cristo em você. Deixa eu te falar uma coisa. Como é que você vai, querido, ganhar as pessoas para Jesus, se elas olham para você e vê que você é igual a elas? Ou até pior. Como você vai ganhar alguém lá no seu trabalho? Ah, eu estou orando, eu estou jejuando. Está passando fome se você não estiver dando exemplo. Você pode orar, você pode jejuar, mas querido, se você não dá testemunho, se você não tiver posição, se você não tiver identidade, não adianta nada. Você não vai ganhar a sua família, você não vai ganhar as pessoas do seu trabalho, as pessoas da escola. O que adianta você falar uma coisa e viver outra? Não tem como, você precisa aprender a se posicionar. Porque senão, querido, enquanto você não se posicionar, a sua vida vai continuar sendo uma bagunça. Se você não tomar posição, se você não se firmar, a sua vida vai continuar uma bagunça. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui decidido. Amém? Eu quero ler com vocês 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Nós vamos falar de Elias. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Olha só a atitude de Elias. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Deixa esse versículo aí só um pouquinho. Olha que coisa interessante. Elias era um profeta, um líder, e ele estava convivendo no meio de pessoas frias espiritualmente, no meio de pessoas indecisas, que não sabiam se queriam seguir a Deus, ou se queriam seguir o Deus deles, que era Baal.
Mas Elias, querido, ele se posicionou. Ele não permitiu que a frieza e nem a indecisão das pessoas entrasse nele. E você não pode permitir que a frieza ou a indecisão das pessoas também te pare. Você não pode deixar a sua vida preso na dúvida, na indecisão dos outros. Não é porque os outros estavam indecisos que Elias ficou indeciso. Ele reuniu todo mundo e falou: ei, vocês têm que decidir aí. Vocês vão servir a Deus, então me segue. Se vocês vão seguir Baal, então vai. Você precisa, a atitude de Elias, querido, é uma atitude de quem está organizando as coisas. Peraí, chega de bagunça. Vocês querem bagunçar, vai bagunçar de vocês, mas a minha não. Eu estou decidido, e vocês? Vocês vão decidir? Não vou ficar aqui. Se vocês forem seguir a Deus, me segue. E quantas vezes você fica parado por causa da indecisão dos outros? Por causa da dúvida dos outros? E a sua vida fica estagnada, paralisada. Mas Elias não, querido. Ele não deixou a indecisão dos outros paralisar a vida dele. E olha qual foi a atitude das pessoas. O povo, porém, nada respondeu. Ficou em dúvida. Não se posicionaram. Nada responderam, ficou calado. Aceitou, não sei se eu vou servir, se eu não vou. O povo não respondeu nada. E você vai responder ou você vai ficar enrolando? Você vai responder a Deus ou você vai ficar enrolando? Você vai responder ao seu líder ou você vai ficar enrolando? Você tem que ter atitude, você tem que se posicionar. Sabe, querido, não deixa isso escapar da sua vida. Toda vez que Deus exige de você, através de qualquer situação, que você se posicione, é porque Deus tem algo para você. Mas se você não se posicionar, você vai perder. Você vai perder. O povo nada respondeu. O povo ficou calado, em dúvida. Não sei. E você, querido, você vai responder? Ou você vai ficar enrolando? Não, eu vou levar aqui do jeito que dá. No dia que eu tiver muito mal, aí eu decido. Sabe, querido, você precisa se posicionar, tomar uma decisão. Quero ler outro versículo com você. Quem não gosta de ler Bíblia, hoje aqui vai passar mal. Quero ler com você Josué, capítulo 24, versículo 15. E é assim, eu vou no novo, depois eu volto no velho, depois eu vou no novo de novo. E aí a gente vai brincando aqui de passar. É bom que você vai aprendendo a ler a Bíblia, né? Se você não lê em casa, aqui você vai aprendendo. Josué 24, 15. Olha só. Se porém não agradar a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além dos Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão. Aqui, querido, além de Elias, Josué tomou uma posição para a vida dele. Ele também confrontou a situação que ele estava vivendo. Ele chegou nas pessoas e falou: ei, vocês tomam uma posição. Vocês vão servir a Deus ou vão servir o Deus do antepassado de vocês? Outro líder que tomou uma posição na vida dele, que não ficou parado enquanto os outros não sabiam o que queria. Você não pode ficar paralisado enquanto os outros não sabem o que quer, querido. Você precisa seguir, se posicionar. Amém? Não fique preso na indecisão de ninguém. Como é que eu sei que eu estou preso na indecisão dos outros? Simples. Eu só vou se meu amigo for. Você nunca falou isso, né? Nunca. Só vou se meu amigo for. Só faço se fulano fizer. Ou seja, você está preso no outro. Eu só faço se o meu amigo fizer. Eu só vou se o meu amigo for. Ou seja, se o outro não decidir, você também fica indeciso junto. Você precisa, querido, se posicionar e não ficar preso à indecisão de ninguém. Não, se meu amigo não entregar a vida dele para Deus, eu também não entrego. Você precisa se posicionar, querido. Se o seu amigo não tem identidade, ore por ele, mas você tem que ter.
Você tem que ter identidade, você tem que ter postura, você tem que ter posicionamento. Você precisa se posicionar. Amém? Diante da indefinição, é que você precisa demonstrar a sua posição. Quando está todo mundo em dúvida, em conflito, com o que fazer, é aí que você tem que demonstrar que você sabe se posicionar. É aí que você sabe, é aí que você precisa mostrar que você é uma pessoa de posição, de atitude, que decide e que não se deixa levar por qualquer coisa. Amém? É aí que você tem que se decidir. Não, eu vou fazer, mesmo que o meu amigo não faça, eu faço. Porque eu estou decidido, eu tenho atitude, eu tenho posição, eu tenho identidade. E você, querido, precisa se posicionar e ter identidade, você não pode ficar preso ao outro. Isso demonstra que você está vivendo para o outro. Você não encontrou seu propósito ainda. Porque no dia que você encontrar o seu propósito, você vai viver unicamente, especificamente para o seu propósito. Quem quiser vir, vem, quem não quiser, não vem. É isso. Olha os profetas, olha como foi Elias, olha como foi Josué. Eles ficaram paralisados. Ai, ninguém quer vir. Ai, nossa, ninguém aqui quer decidir. Não, eles decidiram. Eu vou seguir a Deus, e vocês? Vocês vão seguir quem? A Baal, ou vocês vão me seguir? Você que tem que ser assim, decidido, firme. E aí as pessoas vão começar a seguir você. Porque como é que alguém segue alguém que nem sabe o que quer? Como é que alguém segue alguém que nem tem atitude, que nem tem posição? É assim que você vai conseguir influenciar as pessoas. Com a sua posição, com a sua atitude. Amém? Não seja aquele crente Raimundo. Um pé aqui na igreja, outro lá no mundo. Agora tem um que eu gosto muito, vocês não ficam bravos não. O crente Neymar. Qualquer coisinha está machucado. Se você passa direto, você não cumprimenta, ai, nem não gosta de mim. Qualquer coisinha também cai. Viu um menininho bonitinho, desmontou no chão. Cumprimentou o irmão lá na igreja, nossa, peguei na mão dele. Fica bobo. É igual o Neymar, cai. E se... tem ela também, né? E a Gabriela... Essa eu não sabia. Essa eu não sabia, a crente Gabriela. Mas, querido, você precisa ter atitude. Você tem que ter posição, amém? E não ser aqueles crentes um aqui dentro, lá fora é outro. Qualquer coisa está machucado, está feridinho, ai. Qualquer coisa cai também. Não seja assim, querido. Quem não tem identidade não pode ser chamado de cristão, porque ser cristão é uma identidade. Vou repetir que eu acho que você ficou meio bugado. Quem não tem identidade não pode ser chamado de cristão, porque ser cristão é uma identidade. Fez sentido isso para você? Ser cristão é uma identidade, querido. Amém, glória a Deus. Ser cristão, querido, é uma identidade. E se você não tem identidade, como é que você vai ser chamado de cristão? Se você é uma pessoa que dentro, lá fora, você é outro, você tem que ser chamado de semi-cristão. Quando é crente só dentro da igreja. Metade. Mas não tem como. Ou você é ou não é. Amém? Olha para a pessoa aí, eu ia falar, não. Olha para a pessoa mais bonitinha que está aí perto de você e fala, ou você é ou você não é. Tem que decidir. Tem que decidir. Amém, queridos? Um verdadeiro cristão, ele tem identidade. Um verdadeiro cristão, querido, deixa eu te falar uma coisa, o verdadeiro cristão não fica em cima do muro. A palavra de Deus fala, seja o vosso sim, sim, e o não, não. E o que passa disso é do maligno. Se você quer ter identidade, querido, sim é sim, não é não, e pronto, acabou.
Não tem que ficar em cima do muro, não tem que ficar indeciso. Você tem que ter identidade. Aí vem. Sabe o que acontece? As pessoas muitas das vezes têm medo de se posicionar. Porque quando você se posiciona, você chama atenção. E quando você também se posiciona, você recebe críticas. Porque nem todo mundo vai concordar com a sua posição. Mas fulano não gosta de você por causa da posição que você tomou. Querido, se você está tomando uma posição que te leva para o seu propósito, as pessoas não têm que gostar ou deixar de gostar. Você tem que tomar. Você vive para agradar a Deus ou as pessoas? Então, quando você tem que tomar uma decisão, uma posição para o seu propósito, você tem que tomar. Não importa se fulano não gosta mais de você virou crente. Fulano não gosta mais disso, fulano não gosta que você se posicionou. Nossa, na época da política, quem que arrumou confusão? Nossa. Gente do céu. Eu até parei de contar quantos seguidores que eu tenho, que só diminuía todo dia. Todo dia diminuía. Eu falei, não, chega, não tô nem aí para isso também não. Vou continuar postando. Sabe que você tem que se posicionar, mesmo que as pessoas te critiquem, mas você tem posição. Você tem posição, você tem atitude. Amém? Você tem identidade. Você não vive para as pessoas, você vive para Deus. E quem tem que gostar da sua posição é Deus, né? As pessoas também não. Você precisa se posicionar, querido. Saiba quem você é, saiba o que Deus quer para a sua vida e vai embora crescer. Não fica preso a quem fica te enrolando, não. Não fica preso a quem está indeciso, não. Vai embora. Deus vai crescer, Deus vai te honrar, vai fazer você crescer lá na frente. Aquilo que você acha que você está perdendo, não, querido, você vai ganhar muito mais lá na frente quando você se posicionar. Mas você tem que se posicionar. Misericórdia, esse foi só o primeiro ponto. Vamos para o segundo. Vou rapidinho, vai. Vamos para o segundo. Não desanime. Não desanime. Por quê? Porque se posicionar, você vai ser alvo, você vai receber críticas. E quantas pessoas largam a sua posição por causa de uma crítica que recebeu? Quantas pessoas abrem mão da sua posição porque não aguentou uma crítica? Ou porque às vezes, querido, se sentiu sozinho. Muitas das vezes quando você se posicionar, você vai se sentir sozinho. Porque quem se posicionou foi você. Foi você. Muitas das vezes, você vai ficar sozinho, você vai receber crítica, mas não desista, permaneça firme aonde você se posicionou. Não adianta ter posição se você não ficar firme em cima da posição que você tomou. Mas eu estou muito sozinho nessa posição. É melhor você ficar sozinho do que você ficar vivendo escravo da opinião dos outros. É melhor, fiquei muito sozinho, me posicionei e as pessoas me deixaram. Querido, Deus vai honrar você. Se a sua posição foi a certa, se a sua posição te levou para perto de Deus, te fez levar para o seu propósito, você não está perdendo nada. Você não está perdendo nada. Não fique preso à opinião das pessoas, querido. Não deixe a opinião das pessoas desanimar você. Quando Deus te chama, querido, acredita. Mesmo que as pessoas, querido, te critiquem ou te deixem isolado. O apóstolo Paulo permaneceu alegre mesmo preso. Por causa da posição que ele teve, ele chegou a ser preso. E ele permaneceu firme na posição dele. Firme. Permaneça. Não deixe as dificuldades, querido, fazer com que você abra mão da sua posição. Quantas pessoas entregam a sua vida para Deus, mas por causa de uma dificuldade, abre mão. Por causa de uma dificuldade, de um momento difícil, passageiro, abriu mão de tudo. Sabe, querido, não desanime. Permaneça firme na posição que você tomou. Vamos para Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 17 ao 21. Filipenses 3, do versículo 17 ao 21. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo não desanimou na posição que ele tomou. Olha só o que ele disse: irmãos,
sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, a posição dele causou dor nele. Há muitos que vivem como se fossem inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os em semelhantes ao seu corpo glorioso. Uma salva de palmas para o apóstolo Paulo. Mesmo depois de se posicionar, querido, e ele estava sentindo dor por causa da posição dele. Ele estava falando com lágrimas nos olhos. Muitas vezes, querido, a sua posição, a atitude que você vai tomar vai te causar um pouco de dor. Não tenha medo de se posicionar, querido. O apóstolo Paulo se posicionou, mesmo que ele sentiu dor por isso. Mas ele permaneceu. E no início, volta para o versículo 17. Olha como que ele começa o versículo 17. Sigam unidos no meu exemplo. Tem uma versão que fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe uma coisa, querido? Se você quer se tornar alguém de referência, você tem que se posicionar, mas também tem que permanecer firme na sua posição. Por quê, querido? Se você se posiciona, mas você não permanece firme, como é que você vai ser referência para alguém? Como é que alguém desistente vai servir de referência? Se você desistiu, se você abriu mão. O apóstolo Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele tomou uma posição de imitar a Cristo. E não pense que isso foi fácil para ele, porque ele disse isso com lágrimas nos olhos. E ele disse, eu ainda mantenho a minha conduta. Ele ainda manteve a posição dele, mesmo com lágrimas nos olhos. Mesmo sentindo a dor da posição que ele tomou. Quando você se posiciona e não desanima, é aí que você se torna uma referência. Você se posicionou, e aí veio as lutas, e veio as dificuldades, e você permaneceu firme na sua posição. É aí que você torna uma referência na posição que você está. Quando você decide, mas você permanece, porque as dificuldades vão vir para testar se vocês têm certeza naquilo que você se posicionou. As dificuldades vêm para testar. Você vai ficar aí mesmo? Você está decidido? Ou você se posicionou com um pouco de dúvida? Ou você se posicionou com um pouco de medo? Mas quando a dificuldade vem e você permanece, querido, é aí que você se torna uma referência, porque ninguém respeita quem desiste. Ninguém respeita quem desiste. E ninguém admira quem não tem identidade, porque quem não tem identidade não é nada. Tá aí a importância de você ter uma identidade, se posicionar e permanecer firme na posição que você decidiu. Amém? Esse era o segundo ponto. Permaneça firme, não desanime. Permaneça firme naquilo que você decidiu. Terceiro ponto e último. Persevere. Persevere. Você decidiu, você se posicionou, você não está desanimando, agora você tem que perseverar. Você tem que perseverar. Muitos lutam com todas as forças no começo, mas depois não persevera. A perseverança, querido, é você manter o ritmo e a constância do começo ao fim. Perseverando, crendo, acreditando. Muitas pessoas começam bem, colocam toda a sua força. Não, eu vou começar minha célula, eu vou orar, eu vou jejuar. Passa 4, 5 meses, já está, tem que fazer célula hoje de novo. Ah não, hoje, nossa, tem que fazer isso de novo, outra reunião para ir. E lá no começo estava tão animado, estava todo feliz, hoje é dia de reunião, eu vou participar de uma reunião, hoje eu vou dar a minha célula, eu vou orar pela minha célula, eu vou jejuar.
Não adianta, querido, você começar com toda a força se você não mantém a constância. Isso é perseverar. Isso é perseverança. É você permanecer focado do começo até o fim. Do começo ao fim. Você tem que permanecer no ritmo. Quantos começam bem, pondo intensidade, apaixonado e tal, mas depois desanima, esfria, vai perdendo o amor. Não, querido, você tem que ter perseverança. Deixa Deus te usar, fala para uma pessoa que está perto de você, persevere. Fala para o outro, persevere. Você tem que ter perseverança. Você tem que continuar. Ah, mas está difícil. Querido, não é porque está difícil que significa que você tem que abandonar tudo. É na dificuldade mesmo que você vai perseverar. Como é que você vai perseverar se está tudo bem? Não faz sentido. Você persevera quando está tudo desandando. Está tudo difícil. Mas você tem que perseverar. Amém? E muitas pessoas abrem mão da sua posição porque não conseguem perseverar. Ah não, mas está demorando demais isso acontecer na minha vida. Está demorando muito. E aí, quer saber, está demorando demais, vou fazer do meu jeito. E aí abre mão da sua posição, daquilo que Deus tinha de melhor para você. Porque cansou de esperar. Não perseverou. Quem cansou de esperar é porque não perseverou. Você precisa perseverar. Você quer ser uma referência na perseverança? Persevere. Não cansa de esperar. Ah, mas estou esperando demais. Arruma um negócio, um troço para você ficar alegre quando você espera. Vai lavar a louça, vai arrumar um quarto, vai fazer alguma coisa que te deixa bem alegre. Vai fazer o que te deixa bem alegre. Vai sair com seus amigos, mas persevere. Não desanime. Não abra mão daquilo que Deus tem para você, querido, só porque está demorando. Deixa eu te falar um negócio, não é porque está demorando que não vai acontecer. Vai acontecer, mas é na sua hora, é no seu tempo, é no seu jeito. Depende, se você quiser sim, mas se você quiser a boa, perfeita, agradar a vontade de Deus, você vai ter que esperar. Você tem as duas opções. Mas você tem que se posicionar. Você vai se posicionar do seu jeito ou você vai se posicionar do jeito de Deus? Você tem que se posicionar, querido, persevere, mesmo que demore, persevere. Vai perseverando, vai indo. Vai fazer aquilo que Deus chamou para fazer, porque Mateus 6,33 diz o quê? Que quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas vos serão acrescentadas. Se você está esperando, vai fazer o que Deus te chamou para fazer. Quando você menos esperar, está tudo sendo acrescentado na sua vida. O trabalho aparece, o curso aparece, a faculdade aparece, tudo aparece na sua vida. Até o dinheiro que você não tinha aparece. Agora vocês gostaram, né? Agora vocês aplaudem. Tudo aparece, querido. Mas você tem que permanecer. Você tem que perseverar. Mesmo que demore, persevere. Não desanima. Muitas pessoas abrem mão daquilo que Deus tem para elas porque elas cansaram de esperar. Porque elas cansaram de esperar. E você, querido, precisa, toda vez que você estiver prestes a cansar de esperar, você precisa renovar. Você tem que vir para o altar. Aí é o momento de você vir para o altar, é o momento de você renovar. Mas para que você não abra mão da perseverança. Amém? A perseverança é a posição de quem espera. É a posição de quem espera. E você vai se posicionar esperando ou vai se posicionar apressando? A perseverança é uma posição de quem espera. E as promessas de Deus vai cumprir na sua vida, queridos, mas espere. Mateus 24:13, o último versículo. Se você não infartou aqui, porque nós abrimos muito a Bíblia, agora não vai infartar mais não, esse é o último. Mateus 24, versículo 13.
Mas aquele que perseverar até o fim será? Perseverar até o fim. Não é esperar até o momento que você quer. Aqui está falando perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você precisa se posicionar, permanecer firme, perseverar até o fim. São essas 3 atitudes. Eu quero chamar o pessoal da banda. Perseverar, querido, é o compromisso de permanecer firme na sua posição. Não adianta você se posicionar se você não fizer um compromisso de permanecer firme na sua posição, porque senão você vai passar vergonha. Você vai passar vergonha. Porque aí no meio da dificuldade, você vai cansar de esperar, você vai desistir e vai passar vergonha. A perseverança é um compromisso que você faz com a sua posição. Eu me posicionei e eu vou perseverar, porque é aqui que Deus quer que eu esteja. Eu vou ficar aqui até a hora que Deus falar para me sair. Você tem que ser firme, decidido. Se coloque de pé.